Para quem não sabe, eu sou cristão. E eu criei aqui o Pequeno Empreendedor não só para falar sobre empreendedorismo, não só para falar sobre investimentos, não só para falar sobre negócios, mas eu criei o Pequeno Empreendedor focado para te desenvolver. E por que eu falo tanto do cristianismo aqui no Pequeno Empreendedor? Simplesmente porque eu vejo o cristianismo como uma religião, como uma verdade que te leva para a plenitude, que te leva a descobrir coisas que os filósofos da antiguidade queriam descobrir, que alguns chegaram a descobrir e tudo mais. Então por isso que eu falo tanto do cristianismo aqui, e porque eu sou uma pessoa que gosta muito de história, e é uma história que me interessa mais do que o próprio cristianismo, do que origens judaicas cristãs. Não. Então no vídeo de hoje eu quero te dar uma dica de como você pode evoluir, principalmente você cristão. Caso você não seja cristão, acompanha, e eu recomendo você fazer a mesma coisa, que é literalmente o jejum, que o jejum faz a gente ficar longe de comida. Caso você não seja cristão, ficar longe de celulares, essas coisas. No final eu vou falar melhor para os não cristãos que não acreditam em Jesus Cristo, o porquê você deve fazer o jejum. Mas agora, para os cristãos, eu separei aqui 5 tópicos do porquê é importante você fazer um jejum e oração e tudo mais. Eu nunca fiz jejum e oração. Amanhã irei fazer, será a minha primeira experiência e tudo mais. Vou gravar tudo para vocês e postar em um vlog aqui no YouTube. Então eu espero que você me acompanhe e tudo mais. Então bora lá. Os 5 tópicos principais para você cristão fazer um jejum é literalmente sua disciplina espiritual. Vai te mostrar que a carne sempre vai estar te perseguindo, a carne sempre vai estar falando, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que, mas você precisa resistir à carne. O jejum vai fazer você resistir, tanto a comida ou qualquer outro jejum que você estiver fazendo, vai fazer você resistir àquilo e te deixar mais forte para resistir tentações de pecado, seja tentações de pecado sexual, tentações de drogas, tentações de vícios em bebidas e tudo mais. O jejum vai te deixar fazer uma disciplina espiritual, te deixar mais forte. Fora isso, a segunda coisa é foco e oração intensificada. No jejum, o nosso dia a gente vai focar em aprender a palavra de Deus, meditar, orar. A gente vai criar esse hábito de conversar com Deus. Vinde a mim a todos que estão desesperados e necessitados, pois o fardo que vocês carregam é pesado, mas o meu fardo é leve e eu quero dar esse fardo para vocês. Basicamente foi isso que Jesus falou, não foi isso, eu vou acrescentar algumas coisas, mas basicamente foi isso. Se a gente buscar, se a gente for conversar com Cristo, a gente vai pegar o seu fardo, pegar o fardo dele que é neve, e a gente tem uma oração e um foco intensificado naquilo, a gente vai ter uma comunhão maior com o nosso Pai, que é isso que ele quer. Ele quer a gente como amigos. Tranque a porta do seu quarto, como Mateus 6,6 fala, não faça que nem os fariseus hipócritas, e fale com Deus. Então, bom, para isso que serve o jejum também, para a gente ter um momento a sós com Deus, para a gente conversar mais com Deus e ainda assim lutar contra a carne. A terceira coisa que a gente precisa, cristãos, quando está fazendo jejum, é a quebra de fortalezas espirituais. Porque literalmente o jejum e a oração a gente vai pedir por nós. Caso a gente tenha um pecado de estimação, tem um pastor que eu vi quando eu viajei, maravilhoso, que quando Moisés desce o Monte Sinai com as placas dos 10 mandamentos, ele quebrou as tábuas. Aquilo dali representava o pecado do povo de Israel, o pecado dos hebreus. E os hebreus praticamente quebraram as tábuas e jogaram consequências na vida deles próprios. Então quando a gente comete algum pecado, tem algum pecado de estimação, a gente está quebrando nossas tábuas, está quebrando as tábuas. E bom, quando a gente faz essa oração e tudo mais, a quebra dessas fortalezas espirituais, a quebra do mal, do pecado de estimação e tudo mais que a gente encontra, tá ligado? Por isso é tão importante fazer jejum e oração, para quebrar esse pecado de estimação, porque há só pecados que a gente só cura confessando para pastores, líderes e tudo mais, conversando com eles para que eles nos levantem e nos ajudem a manter nossa caminhada de fé, e também para que a gente, quando fizer o jejum, orar, pedir por nós e a gente parar com isso, porque só existe coisas confessando e jejuando, tá ligado? A quarta coisa é a expressão de obediência a Deus. Jesus fala, quando estava vindo aqui à terra, os seus discípulos não jejuavam e os fariseus ainda falavam, oxi, como que a gente, doutores da lei e tudo mais, jejua e você não, porque tu és o filho de Deus, porque teus discípulos não jejuam. Olha, eu sou noivo, não é prudente que os convidados do noivo fiquem
fiquem de cara feia e tudo mais, com o noivo na mesa. Com o noivo na mesa é hora de se divertir, de ouvir a palavra. Quando Jesus se foi, o jejum se tornou também uma forma de obediência a Deus, para a gente se encontrar com Deus. E também para mostrar que a gente precisa dele para resistir todas as coisas. E a quinta coisa mais importante de se fazer o jejum é o exemplo bíblico. Sejam os mestres da lei do Antigo Testamento, é muito importante falar isso porque o Antigo Testamento é uma sombra do que há de vir do Novo Testamento. Seja João Batista, que é o maior profeta de todos, porque pregou aquilo que Jesus, que Cristo, que Deus queria. E Jesus mesmo, que antes de começar o seu ministério, passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e sendo tentado pelo diabo. Então é um exemplo que nós devemos ser seguidos. Jesus já não está mais entre nós, está à destra do seu Pai, do nosso Pai. E bom, agora é o momento da gente jejuar, de demonstrar obediência a Ele. Já você que não é cristão e gostou do conteúdo e quer fazer jejum, por que você deve fazer jejum? Simplesmente porque você vai treinar tanto sua disciplina, você vai treinar o seu foco, seja não orando, mas você se afastando um pouquinho das redes sociais, se afastando do Instagram, TikTok, deixar um pouquinho de lado do WhatsApp. No meu caso, amanhã vai ser um pouquinho complicado, porque é um dia de semana, eu vou estar trabalhando amanhã, então eu vou conciliar isso daqui, perder um cachorro aqui. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu vou gravar tudo. Terça-feira vocês vão ver tudo como foi meu jejum, minha primeira experiência fazendo jejum. E eu espero que vocês me deem dicas para isso também. Eu vou ficar muito feliz se vocês me derem dicas para o meu jejum. Vou estar muito alegre. Muito obrigado a todos que assistiram aqui até o final. Caso você queira saber se ter dinheiro é pecado, clica nesse vídeo aqui do lado porque tá muito bom. E já vou adiantando. Se você acha que ter dinheiro é pecado, assista esse vídeo porque você vai mudar de cabeça com toda certeza. Tem textos bíblicos e tudo mais pra você. Então é isso.